Olá a todos. Olá. Bom ano. Feliz 2025. Feliz 2025, meu Deus. Chegamos de alguma forma aqui. Bem-vindos a mais um episódio de Drama e Dados, onde falamos de drama e maioritariamente de dados. Neste episódio vamos... Sim, basicamente é isso. É isto. É o que acontece. Em 2025 queremos mais drama ou mais dados? Não sei. Ambos, talvez. Se encontrar. O meu nome é Simão Vaz e tenho aqui à minha frente, bem mais perto esta semana, o Afonso Molinar. Afonso, diz olá às pessoas. Olá pessoas, como se ouve, estou bastante mais perto esta semana. É algo que conseguem ouvir. Sim. Simão, de que é que vamos falar hoje, agora com este arranque de 2025? Vamos falar do jogo que que foi o mais solicitado para o clube de jogos do Teatro à Espada, que é Vampire the Masquerade, quinta edição. Quinta edição de Vampire the Masquerade. É um jogo sobre vampiros, é um jogo sobre mascarada, é um jogo sobre gente muito horny em geral, como são os vampiros. E Simão, foste tu o Dungeon Master, responsável por aprender Vampire the Masquerade para o clube. Queres falar sobre isso? É verdade. Sim, queria também só referir aqui no início que Vampire the Masquerade é um jogo que foi desenvolvido por Kenneth Haidt e Karim Moammar, e foi desenhado por Karim Moammar, Kenneth Haidt e Carl Bergstrom. Novamente, provavelmente arruinar esses nomes, mas pronto. Como é que foi? Bem, Vampire, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu estava absolutamente aterrado por ter que correr este jogo, porque para já tínhamos imensas pessoas a pedir, mas depois, à medida que eu ia lendo as primeiras 150 páginas que são só lore no livro, sim, eu apercebi-me do quão desenvolvida a lore do jogo é. E é interessante, acho que isso é um primeiro ponto de conversa. É interessante como eu senti isto com Vampire, que já estava na quinta edição, mas não senti isto nunca com D&D. É assim, não é que a lore de D&D não esteja extremamente desenvolvida, simplesmente. Quantas vezes é que tu jogaste uma sessão nos Forgotten Realms, em Faerun? Pois é um bocado disso. Acho que também é um bocado esse ponto a que eu cheguei, é que Vampire, tanta coisa de Vampire é sobre o mundo e sobre a maneira como as coisas funcionam, porque é um sistema suportado pelo Storyteller System, que se eu não estou em erro, foi o sistema usado no primeiro Vampire da Masquerade. Em 91, para aí, não foi? Depois ganhou o prémio em 92. Exato. E explodiu a partir daí. E eu acho que é um jogo que é tão focado em roleplay, é um jogo tão focado nas interações que o jogador tem com o mundo e entre eles, que assim que eu comecei a perceber, houve quase um peso de oh meu Deus, eu tenho que fazer isto bem, que foi... É interessante porque isso é uma coisa que eu não tenho a ser DM ou GM de um jogo já há algum tempo. Não no sentido que eu sei que vai correr bem, é mais no sentido em que isto é uma coisa para nos divertirmos, é uma coisa é um hobby, e portanto eu nunca senti o peso com D&D ou com outros sistemas, nunca senti o peso de isto eu tenho que honrar aqui isto tudo e não sei o quê. Portanto de certa forma foi interessante sentir isso outra vez, mas foi também, eu estava quase petrificado a certa altura, o que é interessante. Mas depois foi a questão de começar a jogar e começar a criar personagem. Acho que também a coisa que não ajudou neste meu sentimento é o facto de, na maneira como o livro original, não o original, mas o livro de quinta edição está organizado, a primeira coisa é, como eu disse, as primeiras tipo 150, 200 páginas é tudo só lore. E depois tu sentes que não, ou pelo menos eu senti isso, que não podes avançar para a parte da criação das personagens sem perceber o que está para trás. Portanto, houve um bocado essa coisa. Mas depois, a partir do momento em que começámos a criar personagens, foi muito bom. Jogámos no clube, jogámos com personagens já pré-geradas. Portanto, nós criámos personagens todos e todas essas foram as personagens que foram usadas. E depois jogámos uma pequena aventura. Portanto, nós jogámos isto em novembro. Jogámos uma pequena aventura natalícia, acho que foi finais de novembro também. Pequena aventura natalícia
passada em Lisboa. Tu foste um dos jogadores, aliás. Passada em Lisboa. Tinha que experimentar também, não é? Exato. Em que basicamente havia alguém que tinha andado pela Wonderland a dizer que sou um vampiro e a morder pessoas. Foi levado para a esquadra e os vampiros do jogo foram contactados para averiguar o que é que se estava a passar. Para lidar com o assunto em geral. Exato. Pronto, basicamente isto é um sistema que usa um D10, mas uma forma só usa D10, aliás. Não há números. Usa muitos D10, sim, talvez. Não há números em termos de fazer contas tipo de ID, de adicionar, e matemáticas não há. Só há números para saber quantos dados é que lanças. Porque podes lançar entre acho que o mais que tu lançaste foi tipo 11 ou 12, uma coisa assim. Vai ser uma brutalidade deles, não sei. E basicamente no D10 depois o sistema está dividido, portanto se for acima de 5 é um sucesso, se for abaixo de 5 não, só conta como falhas. E o 10 é um sucesso crítico se for aos pares. Pronto, isto... É daquelas coisas que se tiveres 2 conta como 4. Exato, se tiveres só 1 é só 1, se tiveres 2 conta como 4. Mas pronto, e depois é um sistema que em termos das skills e das habilidades também é bastante sucinto, acho eu, dos sistemas mais sucintos que vimos. Tem várias skills, mas acho que é também. Sim, tem algumas coisas que tens que perceber depois, que são o equivalente quase aos feats, não é? Ainda a ideia que depois complicam a coisa. Sim, a partir daí começa a ficar tudo complicado. Porque tens habilidades, não é habilidades, sim, lá está, tens feats que aumentam o teu pool dice. Pronto. Porque isto, acho eu, é um daqueles sistemas também, acho que um bocadinho na onda do Cyberpunk Red, em que eu quase que sinto que fazer o trabalho todo de criação de personagem para uma one shot é um bocado estranho. Sim, dá para fazer, mas não dá para fazer. Principalmente porque nós, por exemplo, nas sessões de one shot passámos à frente uma grande parte do processo de criação de personagem, que aí nós fizemos, eu e tu. Sim. Que é a questão do mapa de relações. Que eu acho que é uma daquelas coisas em termos de criação de personagem que eu acho que é lindo. Sim, foi maravilhoso. E de repente como em Cyberpunk, como falamos em Cyberpunk, de repente estás a definir relações entre as personagens, mas não só entre as personagens, mas como também NPCs que os outros criam. Então de repente o outro diz eu fui transformado num vampiro por este gajo. Está bem, então esse gajo é a minha bitch. E defines isso de repente à partida e é maravilhoso. Está feito por aí. Acho que tem esta coisa tão gira que é quando está a falar sobre mapa de relações. Para já, o mapa de relações, quando é apresentado no livro, é apresentado do género podes fazer um mapa de relações como tu quiseres, pode ser desenhado, podem ser post-its, pode ser um sheet do Excel. São coisas que vais mudando, é mutável, ele vai se desenvolvendo ao longo. E, portanto, aparece outro NPC, juntas ao mapa de relações. É também uma forma gira de incentivarem o note-taking de alguma forma. E também de certa forma a dizer assim, ok, tendo em conta o teu vampiro, como é que o teu vampiro tira notas destas coisas todas? Porque acho que é um jogo. Vampire é um jogo que acontece tão acima da mesa. Eu já tendo jogado e já tendo feito a criação de personagens, há tanta coisa neste jogo que é um jogo muito, muito focado em roleplay. Acho que maioritariamente é focado em roleplay. E portanto é um jogo que acontece tão acima da mesa, com toda a gente a falar entre si. É um daqueles jogos, novamente, em que um bocadinho como talvez tipo 10 Candles no início, em que o livro é um bocado não te sintas como storyteller ou game master, não sintas que tens que pedir rolos. Tens que pedir rolos, principalmente porque isto acontece no universo onde o jogo acontece, o World of Darkness, que é o nosso mundo de hoje, em que existem vampiros e lobisomens e caçadores destas duas coisas, que são 3 jogos diferentes. E portanto há logo uma coisa no livro que é as personagens dos jogadores são vampiros, portanto são acima de ser humano. Sim. E portanto há coisas que eles conseguem fazer que acontecem só. Sim. Há poderes que os vampiros têm que
que é, se estiveres a rolar esse poder contra um outro vampiro, tens que rolar os dados para ver porque há resistência. Mas se estiveres a fazer contra humanos normais, está feito. Acontece. Tipo, esquece. Esquece. O melhor poder que eu já vi. Opa, sim, que é por algum motivo ainda a ideia o Modify Memory é tipo 5º nível ou 4º nível, uma coisa assim qualquer. E não um cantrip como é no Vampire the Masquerade, que é só a coisa mais básica. É tipo, eu olho para ti e digo esquece, e tu esqueces. Pronto, esqueces o último minuto ou assim. Sim, maravilhoso. E é isso, acho que tal como este, há outros poderes que é tipo quase ficar invisível e ter um O, que é ter uma habilidade de ficar tão. As pessoas ficam deslumbradas contigo, os humanos ficam deslumbrados contigo. E acho que isso é uma coisa tão engraçada para os jogadores do género. Eu vou só fazer esta coisa, consigo? E tu, consegues, tipo, tu és um vampiro. Sim, não tens que te esforçar para isso. É tipo, ele acontece, acontece, é quem tu és. E acho que isso é uma coisa, é um sistema tão interessante quando falamos em D&D. Nós falamos às vezes desta coisa de como é que o fighter, que é a pessoa que esteve a treinar a vida toda para usar uma espada, não consegue acertar com ataques. Temos muitas vezes essas coisas, que é uma coisa que eles tentaram tipo, fazer com os passives, tipo o passive insight, o passive perception. Tipo, eu tenho um perception de mais 12, porque como é que eu não reparo nas armadilhas? Mas acho que em Vampire ter esta coisa de sim, há coisas que tu consegues só fazer porque és um. E é quase que a desculpa é tu és um vampiro, portanto consegues. E acho que isso é tão engraçado também para os jogadores de estarem a passar e a dizer: eu posso fazer estas coisas e posso só dizer esquece e acontece. Sim. E tu, acontece. Claro que depois há níveis nisto, mas é muito interessante. É muito interessante, acho. Não, e leva-te também para uma outra coisa que se ao mesmo tempo tens 150 páginas de lore para ler, tens também um mundo inteiro à tua volta que já existe e que é o mundo em que Vampire se dá. Sim. Portanto, automaticamente foi aquela coisa de estás no Wonderland, tem que ir até à coisa mais próxima. E acho que até fui na altura, foi ok, então coisa de polícia mais próximo, Campo Lido. Exato. Certo? Então bora. E se tu soubesses ou não, foi tipo, é isso. Bora, vai até lá. Eu investiguei, pensei, então, isto vai acontecer no Wonderland. Qual é que é a estação? Qual é que é a esquadra mais próxima? Mas sim, mas há todo esse conhecimento e o próprio livro sugere isso. Sugere que onde é que isto se passa? Passa-se na cidade onde vocês estão agora. Que é porque há um conhecimento já quase base entre toda a gente. E mesmo depois, tipo, a interação e as descrições das coisas e as pessoas ver os jogadores à volta de mesa quando eu estava a descrever o Wonderland a ficarem tipo, o Wonderland é isso. Foi. Sim. Sim, isto são vampiros na Wonderland. Sim. Sim, que ao mesmo tempo é isso. É tipo, eu lembro-me perfeitamente que foi a coisa de ok, eu sou um vampiro na Wonderland. O que é que me pode interessar aqui? Há uma coisa de patinagem. Claramente crianças a cair e lâminas a passar-lhes em alguma parte do corpo. É único, é aquilo que é interessante eventualmente para um vampiro numa situação destas. Não há de ser a Mariah Carey. Sim. Ou as gabanadas. Portanto, ou a roda gigante. Portanto, é muito agir, porque é isso. De repente colocas-te no mundo em que já estás. E isso ligando-nos depois, por exemplo, como estavas a dizer, da ideia, tem uma lore extensiva. Tens romances passados em Eberron, em Dragonlance, em Faerun. Tens séries e séries e séries passadas nesse sítio. Tens imensa lore nos livros todos e mais alguns. Na prática, eu acho que 90% das pessoas joga homebrew, porque é isso. É o que é que interessa à criação do mundo deles. Ok, se estiveres a jogar uma aventura deles, é importante que sim, mas de resto é uma mecânica de tens aqui instrumentos para criar coisas e temos exemplos de homebrew incríveis. Sim, claro. Em Vampire é necessariamente homebrew feito em cima do mundo em que tu estás, portanto vai sempre depender do teu conhecimento e da tua visão do mundo em que estás, e do sítio onde vives e do local onde vives. E isso talvez torne a coisa tão mais interessante, por isso mesmo, porque está-te a dizer
estás em Chicago, força, faz isto em Chicago. Exato. Estás em Lisboa, faz isto em Lisboa. Estás no meio do Alentejo, perdido, e não tens casas, nem tens nada. Como é que os teus vampiros se alimentam? É de ovelhas? Sim, se calhar consegues safar com ovelhas durante uns tempos, mas às tantas vais ter que apanhar alguém. E portanto, dependendo da realidade onde estás, tu estás já a aplicar uma camada de homebrew, digamos assim, só pelo mundo em que tu estás. Sim, principalmente porque depois os livros é todos tipo, novamente, voltamos a falar deste assunto, é tudo Chicago by night, é London by night, claro. É Los Angeles by night, é New York by night. Não há, a meu conhecimento, não há Alentejo by night. Pelo menos oficialmente não há tipo o Lisbon by night, por exemplo, que é normalmente o nome das crónicas. Crónicas são as campanhas usadas, o nome dado às campanhas de Vampire. Portanto, não há, há muito esse elemento de quase familiaridade para com os jogadores de ok, isto acontece aqui, portanto eu sei mais ou menos como é que Lisboa se parece, ou como é que Leiria, que não existe, se parece, ou... nunca existiu. Portanto, há um bocado essa referência entre todos, o que é importante, porque depois acho que como o processo de criação de personagem é tão tipo a fundo e tão pormenorizado que, ao contrário, por exemplo, uma coisa tipo Cyberpunk, em que esta criação de personagem é pormenorizada e depois ainda tens Night City, que é um mundo novo, quase. Night City é Los Angeles, é tipo a Califórnia inteira. É uma cidade, e tipo, se tu não fores americano, se não fores de Los Angeles ou de Califórnia, não sabes o que é que isso significa. Quase aqui há muita coisa de sim, vocês vão tipo, ter as relações todas entre vocês muito bem definidas, vão ter estes poderes todos que vocês compram durante o processo de criação de personagem, vão ter inimigos e aliados, e vão definir até como é que a vossa personagem se alimenta. Tipo, há personagens que se alimentam de outros vampiros, há personagens que se alimentam de pessoas que encontram tipo na rua e puxam para uma outras que têm cultos, outras que são consensualista, que acho que é fantástico. Há um tipo de predador em Vampire que é o consensualista, que basicamente só se alimenta de pessoas que sabem que estão a ser que estão a ser usadas para alimento. E uma das sugestões do livro é que tu podes ser o líder do verdadeiro grupo de vampiros, entre aspas, que eu acho que é adorável. Só a ideia de alguém estar tipo num grupo de lar para dizer não, eu sou o líder dos vampiros verdadeiros. A coisa, quando eu estava a ler, quando eu comecei a ler o livro de Vampire, eu pensei, isto vai ser uma coisa tipo super grimdark e muito séria. E à medida que fui lendo foi, não, isto é What We Do in the Shadows. Sim. Quanto mais eu leio isto, mais me apercebo do quão realizado pelo Taika Waititi este jogo é. Isto pode ser a minha sensibilidade como pessoa, mas acho que há esse balanço entre pessoas que são, principalmente porque em quinta edição jogamos todos como vampiros mais ou menos novos, tipo feitos foram criados nos últimos tipo 10, 15 anos. A ideia de que as pessoas ainda não sabem como lidar com o mundo como vampiro, acho que é tão interessante. Ao contrário de, por exemplo, pessoas na Camarilla, que seriam pessoas tipo, que foram tornadas vampiras na Idade Média. Claro. E aí ser uma coisa não super em ordem, completamente focado, e ser uma coisa tipo lá está, os vampiros da entrevista com o vampiro. Não, mas eu vi uma entrevista aqui há pouco tempo, agora por causa do Nosferatu, o reboot do Eggers. Ele estava a falar de uma coisa que era maravilhosa nesse aspecto, que é quando o primeiro Nosferatu saiu, havia algum medo da ideia de vampiro. Portanto, a ideia de vampiro era algo que metia de facto medo. E nos anos 90, quando o jogo saiu inicialmente, isso ainda era uma cena, ainda era tipo, ainda há uma ideia disso neste sentido de lá está, sei lá, tradição folclórica ou qualquer coisa, ainda é uma figura que de facto mete medo ou qualquer coisa. Sim. Como metia na Idade Média. E ele fala muito disso em relação a este filme, que foi precisamente a ideia de querer invocar um bocado desse medo
da Idade Média em relação a isto. Mas que obviamente com a febre, por exemplo, do Twilight, isso foi à vida, porque se era Twilight mundo fora lá com os pirilampos ou com os homens cobertos de glitter, tinhas ao mesmo tempo em Portugal a lua vermelha, sei lá. Opa, como é óbvio, é uma normalização do monstro, bonito, não é? E portanto há uma grande mudança de paradigma daquilo que é possível fazer com o monstro, não é? Eu por acaso não sei a certeza de quando é que saiu o What We Do in the Shadows, o original, o filme. Mockumentary original filme. Não sei se foi pré-Twilight ou não. Não, mas acho que não. Há de ter sido depois. Há de ter sido para aí tipo não estou a ver, mas acho que é 2016 ou isso. Pronto, é só porque imagina, a cena disso é precisamente se aquilo que nós estamos a fazer, ou estamos a invocar este tipo de monstros agora numa quinta edição, obviamente que já estamos a invocá-los com essa memória de já não é só o Nosferatu e o Drácula sim. Não, tu agora tens muito claramente o Edward Cullen também, e tens também o What We Do in the Shadows, não é? Portanto, tu tens toda outra ideia de vampiro versus aquilo que tinhas antes. E portanto isso transforma também necessariamente aquilo que é o universo do jogo nisso. E ainda tens outra camada aqui no meio, que é o que é um vampiro que de repente se calhar pode só encomendar malta através de uma app. Porque isso agora é uma realidade. E mesmo quando a quinta edição foi lançada, se calhar não era. Portanto, lá está, estamos sempre nesta coisa de se estamos a viver num mundo em que estamos, o jogo também tem que evoluir com isso. E lá está, e de alguma forma sustenta muito melhor o lançamento de uma quinta edição do que, por exemplo, da ideia que lançou agora edição de 2024 em que lhe juntou quase nada. Sim, é um jogo que está, lá está, o World of Darkness em si estará sempre em mutação por causa disso, né? Porque acontece no nosso mundo, mas numa camada mais quase negra, que é interessante, mas aqui é interessante, exato, é estar a ler o livro. E o livro, as imagens do livro, eu mostrei-te algumas, são todas tipo super edgy e até quase há muito quase um ênfase na sexualização ou over-sexualization são horny, do sujeito. Puramente horny. E é interessante como eu consigo perceber perfeitamente como é que o jogo chega a esse ponto, por causa da maneira como o mundo funciona e quase. Porque a ideia do World of Darkness é principalmente para Vampire, eu ainda não li os outros dois, é que o sistema feudal quase que continua até agora para os vampiros. Portanto, há príncipes que governam zonas dos locais onde as personagens estão. Há Elysium, que é tipo o sítio onde toda a gente se encontra. Portanto, uma coisa meio de gangues. Coisa meio de gangues, sim, vitoriana. E portanto há quase... Sim, há quase um ênfase nessa questão do horny e do sangue, que é uma coisa muito vampiro. Os vampiros em si são criaturas desenhadas para isso, mas é interessante como depois, por causa destas interpretações todas que vieram depois, há quase essa ideia de não é de gozar, mas é de usar essas referências. Claro. E nós, lá está, nós tivemos isto no clube ao mesmo tempo em que tínhamos Kids on Brooms. E nós fizemos logo a piada que íamos ter Harry Potter e Twilight, por exemplo, no clube. Portanto, quase que essas duas coisas nunca vão conseguir não estar ligadas. Sim, tu pensas em escola de feitiçaria e vai para Harry Potter, tu pensas em vampiros. Hoje, claro, Drácula vem à mente, mas Drácula é velho. Nosferatu é velho. O que é mais recente? What We Do in the Shadows continua a sair. Twilight saiu há relativamente pouco tempo, faz parte de uma memória de infância. É um bocado isso. Acho que vai buscar a isso. Nosferatu é quase um clássico de culto. Sim. Sei lá, eu vi o Nosferatu por acaso. Por acaso, porque sei lá, passou para ir no Motel X, numa coisa tipo. Motel X. Sim, passou para ir no Motel X, numa coisa tipo. Tipo
sei lá, uma coisa de filmes de culto ou assim, que estava tipo terror antigo, ou, pá, não sei nem sei se foi no Motel X, para ser sincero. Sim. Mas foi uma coisa assim do género. Pronto. E é isso. E de repente tu agora aquilo que tens enquanto imaginário é completamente diferente. E o jogo tem que ir buscar isso. Da mesma forma que a forma como o jogo está desenhado vai buscar, e isso também fazendo a transição para outro tópico, vai buscar necessariamente coisas que hoje têm que ser abordadas de outra forma, felizmente. Questões de, como estava a dizer, há consensualistas, por exemplo, mas é preciso falar também depois e ter uma série de regras de segurança, e o livro aponta isso e bem, de há uma grande probabilidade de poder, ou seja, uma grande probabilidade não, é uma possibilidade muito real de haver aqui questões não consensuais. E portanto, porque muitas delas são estamos a falar de caça, não é? Mas de repente, o que é que essa caça implica? Sim. Como é que eles caçam? Vimos que havia formas de caçar com relações sexuais, com formas de idolatria. Pá, isso claro que tu de repente começas a pensar, ok, numa relação de idolatria e alimenta-se em festas e não sei o quê, de repente começas obviamente a fazer ligações com casos do mundo real de agora, tipo P. Diddy, não é? Sim. Portanto, o livro faz bem isso, das ferramentas de segurança, deixando a possibilidade, se for esse o jogo que queres jogar, porque é um jogo muito possível de o quereres jogar, seja em Fade to Black ou seja mais descritivo, pá, dependendo da forma como o grupo quer funcionar, não é? Porque o livro quer manter, ou o jogo quer manter essa conotação, apesar de tudo, violenta e de monstro associado ao vampiro. Sim, é uma grande mecânica do jogo. Portanto, há essa lógica sempre de violência, de monstruosidade, de fome, de não conseguires conter a fome, de isso ser uma mecânica do jogo mesmo, de lanças dados específicos para a fome e tens efeitos nocivos eventualmente. Mas é isso, é um livro que soube também de alguma forma atualizar-se nesse sentido. Sim. Muito mais do que, por exemplo, precisamente estamos a falar, é sempre difícil de não comparar com D&D, mas muito melhor do que D&D soube fazer. Pronto, D&D tinha aquela coisa, por exemplo, falava-se de, ok, então em vez de termos raças vamos ter lineages, não é? Vamos ter linhagens. Não, vamos mudar para espécies. Ok, vai ser ainda pior do que aquilo que já era. Não, isto é interessante porque lá está, tu falaste em Modify Memory e por exemplo, é interessante como o jogo, um jogo que tem um feitiço muito mais disponível, que é o Suggestion, por exemplo, ser um jogo que não fala muito sobre essas questões. O que é que significa usar Command, que é um nível 1 em alguém. E é uma palavra qualquer. Sim. Tipo... O que significa usar Suggestion? O que significa depois, mais tarde, usar Mass Suggestion? Tipo, essas coisas são... Mas é interessante como isso não... Eu estou a pensar isto agora. Que são coisas... Mesmo se pensares no Wish. No Wish, sim. São coisas que não são... quase que há o D&D quase que faz um braço de distância sobre esses assuntos de... é fantasia, não precisamos de tocar nisso. E como jogos como Vampire... ou depois jogos como Die, por exemplo, usam muita coisa do não, isto é o mundo real, é uma camada do mundo real em que estamos a lidar. São jogos que se sentem a necessidade, e eu acho que bem, de abordar esses assuntos. Porque, por exemplo, tal como nós dissemos que a mesma coisa do esquece, nós estávamos a brincar, mas isto é uma coisa é complicado. Fazer com que alguém se esqueça de alguma coisa. Nós somos as nossas memórias, não é? Portanto, fazer com que alguém se esqueça daquilo que acabou de acontecer. Claro que é uma situação que é usada normalmente em jogo, é usada de forma quase engraçada e uma maneira dos vampiros se livrarem de situações mais ou menos complicadas. De manterem a mascarada, não é? Sim, manterem a mascarada, mas quando começar, tipo, a capacidade de influenciar pessoas a obedecerem é uma habilidade que os vampiros conseguem a nível 1, se assim o decidirem. Portanto, é um jogo que desde o início é muito interessado em dizer, falem com os jogadores sobre isto, definam o que é o tipo de jogo que querem jogar, e percebam, mesmo na coisa, tipo, uma coisa de mapa de relações. No mapa de relações há sempre uma coisa que é a personagem dominante e a personagem submissa da relação.
E logo aí há logo a coisa de os jogadores têm de falar entre si, têm de estar os dois contentes com que isso seja o caso. E até chegar ao ponto em dizer, talvez chegar ao ponto em dizer, ambas as personagens podem sentir que são dominantes perante a outra numa relação. E isso nunca ser uma coisa que é definida de partida, depois ser uma coisa que é definida em jogo. Mas acho que é assim, é um jogo muito lá está, que explora muito essa tópico, porque lá está, porque o tema de Vampire é que é um mundo mais quase rugged, rough around the edges, não é? Sim. É um mundo muito, lá está, feudal quase, e portanto lidar com essas situações e saber como lidar com isso, acho que é uma coisa muito importante. E acho que isso também era uma outra coisa, voltando um bocadinho ao início, uma das coisas que também me estava um bocado a assustar como DM, que era, para já, foi o primeiro jogo que nós tivemos em clube que eu nunca tinha jogado antes. Que aprendeste para o clube. Aprendi para o clube. E depois ser o jogo em que eu sabia que havia esses tópicos todos que poderiam vir ao de cima, e nós pusemos os avisos todos nos formulários também sobre isto é um jogo de vampiros, portanto há toda uma associação feita. Mas eu acho que isso também era uma das coisas que me estava a assustar um bocadinho, que era quais é que são as coisas que eu vou ter que lidar como DM e numa situação em que é pessoas algumas pessoas que tu já conheces, outras pessoas que tu não conheces de todo, ou que só conheces no ambiente de jogo, de um outro jogo diferente. Como é que se lida com isso? Mas acho que lá está, com a experiência que eu já tenho e com os elementos que o próprio livro indica, depois senti-me mais à vontade e lá está, até assim que o jogo começou eu fiquei mais no meu elemento. Mas essas são tudo coisas a ter em atenção, sim, definitivamente. Tu já jogaste alguns dos videojogos? Não joguei, estão na minha lista sempre crescente de jogos para experimentar. Sim, costumo. Mas nunca joguei, não. Tu já? Eu já, lá está, eu estava com essa dúvida em relação a... Atenção, eu não gostei nada dos jogos. Acho que são... imagina, são muito secantes para mim, para o tipo de jogador de videojogos que sou. Porque estás a ver aquela coisa do Baldur's Gate 3 em que és um paladin e por tudo e por nada estás a quebrar o teu oath. Um bocado a mesma coisa, portanto, por tudo e por nada estás a ser descoberto. Ok. Tipo, por tudo e por nada é tipo houve um humano que descobriu as coisas e estás a ser julgado e estás a ser descoberto e estás não sei quem. Portanto, imagina, eu também era bastante novo quando joguei, tinha acabado de sair um deles. Portanto, muito possivelmente voltarei a ele eventualmente, agora que também já estou mais familiarizado com o mundo, que não estava de todo. Ou com o tipo de jogo, ou com o que fosse. Nem sabia que era um TTRPG, aliás, quando peguei no jogo, descobri depois. Por isso foi um bocado por aí, mas tinha interesse em saber se tu já terias pegado. Ainda não. Em alguns ainda não peguei, mas hei de pegar. Pronto, mas ficam também a saber, se estão aí desse lado, se quiserem experimentar muito, entrar no mundo antes de jogarem o jogo, ou antes de investirem no TTRPG, ou antes de começarem a aprendê-lo, ou para terem ideia daquilo que é o mundo, ou porque vão começar uma campanha e não sabem nada sobre aquilo. Pronto, tem aí uma possibilidade. Sim. Até há um que saiu no que é agora o ano passado, se não estou em erro, acho que é mais recente, saiu em 2024. Posso estar enganado, 2023, 2024, foi por aí. Mas pronto, acho que é possível. Agora estou aqui a tentar perceber. Encontrar rapidamente. Olha, vai sair um este ano. Pronto, aí está. Bloodlines 2. Pronto. Fica já a sugestão. Acho que o último que saiu foi 2017. Eu posso estar enganado no que estou a dizer. Interessante. Sim. Antes disso, Bloodlines foi em 2004. Houve um em 2000. Eu acho que aquele que joguei foi de 2017. Agora também estou aqui a olhar para as imagens e parece-me ser. Não. Também é daquelas coisas. Os jogos vão evoluindo e ainda bem, mesmo os videojogos.
questão de como se desenham videojogos. E simplesmente, pronto, não foi, acho eu, muito feliz. Talvez este agora venha a ser bastante mais feliz. 2025. Portanto, este ano há Vampires. Há Vampire por aí em todo o lado. Inclusive no clube, eventualmente. Portanto, mantenham-se atentos no clube. Eventualmente vai voltar. Se estiverem por Lisboa e quiserem experimentar, teremos eventualmente no clube outra vez, alguns em 2025, por aí, talvez, não sei. Quem diz? Não sei. Sim, talvez. Certeza. Pronto, tens mais alguma coisa a dizer em relação a Vampire? Não, acho que não. Acho que só dizer que é um sistema que eu adorei mestrar, adorei aprender. Ainda estou a aprender, porque estamos sempre a aprender. Tenho outros 9 livros para ler. Sim, tu ainda compraste tipo um bundle com sim, eu estava tudo e mais alguma coisa. Aquelas coisas do bundle que tinha, dos Humble Bundles da vida, que têm tudo por 10 euros. 10 euros. Eu pensei, e por que não? E foi isto, o Hunter Reckoning e o Werewolf. Portanto, foi todo o World of Darkness. Por acaso fico com curiosidade se dá eventualmente para o juntar. Deve dar para fazeres uma campanha em que tens malta de cada uma de um sistema. Eu tenho quase certeza que sim. Tenho quase, porque acho que o sistema em si, o sistema deve ser o mesmo. É o Storytelling System. Pois. Mas seria muito interessante ter uma coisa, tipo, ter uma coisa em que alguém está a jogar Hunter e alguém está a jogar Vampire e depois encontram-se. Sim, tipo teres duas parties e de repente encontram-se, estão uma a caçar a outra, qualquer coisa assim. Acho que isso era interessante. Ou então teres uma que é Vampire, uma que é Werewolf e depois é Team Edward e Team Jacob. Claro. E vais fazendo assim. E tens a Bella como Hunter. Exato. Só que underleveled. E pronto, e fica. Mas sim, mas acho que é um sistema que eu apaixonei-me por este sistema. Acho que é fantástico. E tem um processo de criação de personagem que é quase, eu diria, quase comparativo a Cyberpunk, que é aquele sistema de criação de personagem que nós já falámos de ser a coisa que nós gostamos mais, mas Vampire sendo menos dirigida e um bocado mais de imaginação coletiva e de falar entre os jogadores, acho que também é fantástico. Adoro. Então, e conta-me, tu que aprendeste então este jogo, dá-me ratings. Para atores, acho que lá está, a coisa do mapa de relações, eu acho que isso como ferramenta para tu perceber como é que as tuas personagens lidam com as outras personagens. Eu posso já dizer que em termos de Power Fantasy estou neste momento a fazer isso com a minha personagem para ver como é que ele se relaciona com as outras. Eu acho que isso é... Lá está, é daquelas coisas que tu aprendes na escola e aprendes quando estás a treinar, mas que nunca te é dito, olha, podes fazer desta forma. E é aquela coisa de o que é que eu digo sobre as personagens, o que é que as personagens dizem sobre mim. E eu acho que fazer um género de mapa de relações entre as outras personagens, mesmo que lá está, que não seja uma coisa objetiva, pode ser uma coisa muito subjetiva, tipo, como é que a minha personagem vê a relação com esta personagem? E esta personagem é dominante ou não nesta relação? E depois ver, lá está, isso é um bocado de coisa descrita, mas no conflito é que as personagens é que se vêem as personagens, não é? O interessante é quando as duas personagens têm um objetivo que é contraditório, e portanto, o que é que acontece se eu pensar que a minha relação com uma personagem é dominante, mas essa personagem pensar que a relação comigo também é dominante? O que é que isso se parece? Sim, tu de repente tens isso, e isso faz-me precisamente lembrar uma grande parte ferramentas que ainda hoje uso, precisamente ligadas por exemplo, à hierarquia de personagens, ligada lembro-me de ter tido um professor que falava de uma coisa maravilhosa, que era precisamente a questão da hierarquia, e metia-nos a jogar com essas hierarquias, com cartas. Só fazer o exercício de eu já sei qual é que é a distribuição, mas vocês ainda não. Então tem aqui as cartas todas. Houve uma altura em que fizemos um exercício ligado ao Hamlet, precisamente, em que era a coisa de o Hamlet ser um valete que acha que é um rei.
e portanto olhar para baixo para toda a gente, menos para o Ash, que é Deus e que não está presente. Coisas assim do género, maravilhosas, tipo. E que levam de facto a perceberes como é que tu lidas com cada uma, e como é que tu estás na presença de cada pessoa e como é que altera a entrada de uma pessoa. Por exemplo, lá está, tu és dominante em relação a toda a gente, mas de repente entra uma pessoa, e a minha personagem em Vampire era muito isso, era de repente não, eu vou fazer um gajo que é um beto arrogante, um gajo que um beto arrogante, atenção, eu posso dizer que é um beto arrogante porque eu sou um beto arrogante. Portanto, eu até conheço um que é não, mas que era um gajo precisamente que tinha esta relação de superioridade perante toda a gente, mas que de repente falava com certas pessoas que era tipo cãozinho, baixa a bolinha, tipo, e muda por completo a relação toda com a existência à volta dele, menos com aquela pessoa, que depois vais a ver e essa pessoa era bué amiga de uma outra personagem. E portanto é tipo, mas tu és o. tu baixas-te perante aquele gajo que é o meu melhor amigo, não sei, é muito giro. Depois, o que é que surge daí? Sim, exato. Portanto, acho que sim, acho que isto é precisamente o tipo de coisa que leva, que eleva esse tipo de coisa. E acho que, tendo em conta aquelas coisas que nós já falámos, de ser um jogo que acontece muito acima da mesa, ser um jogo que é muito sobre as relações das personagens com o mundo, e como é que isso tudo acontece e como é que isso tudo se desenvolve, eu acho que estava aqui a pensar em um 8 por volta disso, em termos de trabalho para atores. Sim, eu diria, imagina, enquanto mapa de relações em si, eu coloco como só o sistema, só essa parte do mapa de relações eu coloco em termos de criação, vai para o 10. Acho que depois o resto baixa bastante, porque apesar de estares muito informado sobre muita coisa, era aquilo que estavas a dizer, há muita lore sobre a qual tens que ter muito conhecimento, obriga a muito trabalho dos jogadores se quiserem estar dentro da coisa. Ou é aquela coisa, ou tens conhecimento prévio, ou vai haver um momento em que o DM quase que para o jogo e diz isto é assim. Yara. Portanto, isto são as coisas que vocês sabem. Exato. Mas é isso. Acho que, portanto, mesmo para trabalhares é suposto, lá está, enquanto ator é suposto estar muito informado sobre as coisas. E obviamente tu aqui estás muito informado sobre o mundo, mas a outra camada toda não são só 150 páginas para o DM, são também 150 páginas para os jogadores. E acho que é um bocado too much nesse aspecto. Claro que tu podes sempre jogar com um gajo que eu acabei de ser transformado, fui transformado há 10 anos e ainda não sei nada, mas sim, tu podes fazer isso, mas quantas vezes é que tu podes fazer isso? Exato. Ou quantas pessoas é que podem fazer isso à volta de uma mesa? Sim, acho que há uma coisa gira de, por exemplo, teres um grupo, imagina um grupo de 4 pessoas em que 3 delas são vampiros mais experientes e uma é uma pessoa acabada de tornar vampiro. Acho que isso é até uma história interessante, é um jogo interessante, mas lá está para o one shot em que nós estamos a tentar apresentar o sistema em todas as em que nem há mapa de relações, em não que é? nem há mapa de relações, acho possível. que isso é muito mais complicado, é muito mais difícil de fazer. Mas sim, portanto, no geral, para atores, eu diria que é um 8 por causa do mapa de relações. O mapa de relações carrega muito o peso. Sim, carrega muito aqui este peso nisso. Enquanto RPG, acho bem, eu tenho esta coisa que eu ainda não joguei Vampire. Também é verdade. Como jogador. Também é verdade. Só como DM e como DM inexperiente neste sistema, mas daquilo que eu já mestrei e da forma como o jogo se desenvolve, eu acho que estou aqui a pensar, um 9 estava a subir à cabeça, porque lá está, por causa desta coisa toda ser entre as pessoas à mesa, não há coisa de estar constantemente a olhar para a folha para ver o que é que eu posso fazer. Tu tens 2 ou 3 coisas que podes fazer em encontros sociais e essas são as coisas que tu vais andar a fazer, que é quase a especialidade do teu vampiro. Sim. E a partir daí é só interagir com o mundo. E isso é daquelas coisas que eu, como um TTRPG, quando eu estava a mestrar, isto é o que eu gosto de TTRPG. É a mesma razão pela qual eu gosto muito de Ten Candles, por exemplo, que é
O jogo é a tua relação com o mundo e a tua relação com os outros. Portanto... Sim, eu aquilo que vi no jogo, lá está, eu não mestrei nunca Vampire, vi só a mestrar. Fiz a criação de personagem, tive enquanto jogador. Eu fiquei com uma grande dúvida enquanto sistema do que é que para um jogador aquilo que era assim diferenciador. No fundo era um bocado isto que eu estava dizendo agora. Acho, se eu estou extremamente informado sobre o mundo, porque é o mundo em que eu vivo agora e a Wonderland está montada ali ao pé de minha casa. Isso é uma coisa. Por outro lado, todo o resto deste mundo ou é um mundo que de facto é suposto ser muito difícil para mim de chegar lá, ou então tem que ser uma coisa do género: olhem, jogadores, eu gostava de começar uma campanha de Vampire daqui a 2 meses, têm aqui literatura. E vão ler e vão descobrir, e isso também requer uma parte muito grande de, lá está, digo eu, de seleção, se calhar, das coisas por parte do DM depois. Sim. De o que é que tu tens que ler, o que é que tens que saber, o que é que não tens que saber. Fazer primer, quase um primer de campanha. Sim. Tem que haver, ao passo que lá está, daí é um bocado, sabemos que vamos estar numa coisa de fantasia. Yep. E podemos entrar e chego ao sítio e digo: estamos numa cidade com este nome, a cidade tem estas características, o que é que querem fazer? Sim. Aqui é ok, então vamos começar no século XII, quando os vampiros foram inventados, quando os vampiros foram inventados. Então foram inventados por esta pessoa que não sei, e de repente tens 800 anos de história e de não sei quantas gerações, e é assim, isso é muito giro para entrar. Lá está, acho que em termos de é aquela coisa chamada levels of play, não é? Tipo, tu tens, acho que o modo de entrada em Vampire é: estás no ano 2025, estás nesta situação, estamos no mês em que estamos agora. Claro. Que é quase uma apresentação. Mas depois, para começares a entrar numa campanha e lá está, para uma crónica em que começas aí e depois vais ficando cada vez mais dentro do mundo dos vampiros, até que tu já pouco sais à rua do mundo normal. Certo, boa, mas depois também há aquela coisa. Mas isto também é porque estamos a jogar com vampiros mais novos. Se de repente tivermos um jogo em que jogas num vampiro de tipo 9ª geração, mas depois o que é que isso envia para a criação de personagem? Muito mais coisas. E um sistema que já é enorme em termos de criação de personagem, mapa de relações, fica também que eu nem quero imaginar o que é que são 9 séculos de relações com outros vampiros. Sim. Pronto, há muito essa coisa. Portanto, sim, acho que em termos de é um sistema complexo e difícil de entrar. É um sistema que é muito fechado em si, acho eu. Não tem aquela coisa de D&D que há apesar de nós termos falado de What We Do in the Shadows, apesar de nós termos falado de Twilight, apesar de nós termos falado de Nosferatu, não há nós como jogadores que não sabemos nada de Vampire, não há uma referência. Tu podes dizer, é tipo What We Do in the Shadows, mas não é bem. Sim. Podes dizer, é tipo Nosferatu, mas não é bem. Enquanto que para até é mais parecido, se calhar, com tipo Eyes Wide Shut. Sim. Portanto, enquanto referência é muito mais tipo Eyes Wide Shut do que é Nosferatu. Enquanto que se quiseres trazer alguém para D&D desculpa, já viste Senhor dos Anéis? Está feito. Ou já jogaste Skyrim? Já ouviste falar de Game of Thrones? Sim, já ouviste falar das três das médias maiores da história da humanidade? Ok, pronto, é uma dessas, qualquer. E a pessoa apanha logo a ideia, enquanto que Vampire tem outras coisas, há muitas coisas que são lidadas nos jogos. Portanto, sim, eu percebo. É por aí. O meu bife com o jogo é só esse. Teria todo o gosto em lá estar, em de repente envolver-me mais na coisa e assim. E atenção, isto pode ser um pet peeve meu. Isto pode ser a coisa minha de querer saltar para as coisas sabendo o máximo possível delas. Mas
É isso, ao mesmo tempo que eu entro em Cyberpunk, e Cyberpunk, mesmo sendo Night City, é mais uma vibe que outra coisa. Eu ali sinto que preciso de uma enciclopédia, ou sinto que preciso de aulas de um semestre de aulas de história daquele mundo para saber como entrar nele. É só o meu único bife com o mundo de Vampire seria esse, porque depois deve haver outras coisas ainda quando vais para Werewolf, porque é o mesmo mundo. Pronto, e depois tens outras informações lá que quase de certeza que acabam por se cruzar, porque faz parte, digo eu, mandando assim para o ar. Acaba por ser um bocado o mesmo bife que eu tenho com jogos tipo Elden Ring e Dark Souls. É tipo, pá, não, eu não quero ter um segundo trabalho só para descobrir a lore do sítio. Eu não quero andar de um sítio para outro sem saber o que é que estou a fazer e de repente só sei que este sítio é o que é porque vem na descrição de uma armadura. Não queres ler solas de sapato para saberes a história e mensagens que outros jogadores já deixaram para trás, fazem todo o sentido sempre. Tipo, salta. Porquê? Pronto. Coisas assim. Pronto, mas em geral é isso. Eu sinto que o jogo tem muito potencial. Acho que é um jogo extremamente divertido nesse aspecto. Eu tenho esse bloqueio a entrar nele. Eu tenho esse bloqueio a entrar nele porque estou muito informado numa parte muito óbvia do jogo e sinto muito a zeros na outra. E se por um lado pode ser, não é um jogo que convide tanto ao homebrew, por exemplo, porque o homebrew já é só a ligação do mundo. Como é que aplicas isto ao mundo em que tu estás agora? Sim. Portanto, não sei muito como lidar com o assunto ou como resolver o assunto, a não ser tipo, jogadores têm aqui 150 páginas de coisas para ler, começamos a jogar daqui a 2 meses, está-se bem. A ideia de homebrew em Vampire está-me a dar um aneurisma agora. Como é que isso pois, por aí, exato. Só se for para criares a 18ª geração. Pronto. Sim. O que é que vai ser no futuro? O que é que vai ser Vampire the Masquerade em Night City? Sei lá. Pronto. E aí rebentas com a tua cabeça e tens com a nossa. Live Path e mapa de relações. Tens que fazer os dois. Está aqui o jogo perfeito. São 25 horas de criação de personagem. E depois nunca jogas, não vale a pena, já está. Escreves um livro e está feito. Pronto, e estamos assim. Nós, o que é que vamos falar daqui? Não é para a semana, daqui a 2 semanas. 2 semanas, sim. Vamos falar de Candela Obscura. Foi um jogo que foi o último jogo que nós jogámos em preparação para High Fantasy. E vamos ter, se tudo correr bem, vou fazer agora uma promessa. Uma pessoa convidada, talvez. Porque nem tu nem eu mestramos Candela, portanto... Não, foi uma pessoa convidada que mestrou Candela. Portanto, vamos ter em princípio a Carolina que vem falar connosco sobre o que é Candela. E ela tem muito mais experiência com esse jogo do que nós. Claro. Portanto, vai ser interessante ouvir sim, outra pessoa que não somos nós os dois. E termos mais alguém aqui, porque já nem eu me consigo ouvir falar sobre estes temas, quanto mais vocês. Portanto, vão ter uma voz muito mais agradável do que as nossas aqui a partilhar coisas convosco. E, portanto, com base nisso, vemo-nos daqui a 2 semanas. Bom 2025. Sim. Nós vamos estar ocupadíssimos com ensaios de High Fantasy, que está aí mesmo quase a estrear. Portanto, há bilhetes à venda. Temos um Discord, temos Instagram, temos TikTok, temos YouTube, temos Spotify, temos Apple Podcasts, não temos mais nada. Temos site. Temos site. Temos vouchers à venda, temos o clube, temos Normalville, temos bué coisas. Venham ter connosco e dizer olá e venham jogar qualquer coisa. Digam coisas, comentem, digam-nos coisas. Nós estamos a ficar sem sistemas para falar. Se quiserem que haja assim algum sistema muito específico do qual possamos falar ou queiram ouvir, digam-nos coisas também. E a malta vai andar por aí. Obrigado. Obrigado. E bom 2025. Bom ano. Bom ano.